Começou? Pronto, começou. Pronto, perfeito. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa última aula do nosso módulo de carcinologia. Eu sou a bióloga Dandara Cidade e nessa última aula nós conversaremos um pouco sobre as principais ameaças aos grupos dos crustáceos, seus estudos desenvolvidos na área de pesquisa e quais as suas futuras perspectivas aqui no nosso território brasileiro. Até agora, nós já estudamos sobre a diversidade dos crustáceos, seus principais grupos, sua anatomia, fisiologia, evolução, filogenia. Já discutimos sobre diversos outros tópicos envolvendo os crustáceos, como culinária, economia, carcinocultura e diversas outras atividades envolvidas até agora. No momento, nós já temos em mente que a preservação dos crustáceos, eles como um grupo, são fundamentais para garantir a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos, não só marinhos, como também os ambientes de água doce. Nessa aula, nós vamos discutir quais são as principais ameaças que estão atingindo esses grupos e os principais estudos que são desenvolvidos com essas espécies. Nós já conversamos até agora bastante sobre a importância dos crustáceos. Eles desempenham um papel crucial na cadeia alimentar do ambiente aquático marinho e também de água doce, e são fonte de alimento para diversas outras espécies de animais, incluindo seres humanos. Além disso, muitos dos crustáceos eles contribuem para garantir a saúde dos recifes de coral e habitats marinhos, promovendo a biodiversidade. Nós já estudamos até agora que diversos tipos de crustáceos podem atuar em diferentes níveis da cadeia trófica, atuando como consumidores de cadeia, como predadores de topo, atuando também como filtradores do ambiente e reguladores da homeostase, do equilíbrio do ambiente onde eles estão inseridos. Dentre as principais ameaças que os crustáceos sofrem, nós vamos focar nos impactos antrópicos que nós, seres humanos, acabamos infringindo sobre eles. Uma das principais ameaças é a sobrepesca. O que é a sobrepesca? É a caça excessiva, a pesca excessiva desses crustáceos, como os camarões, os caranguejos e as lagostas, o que pode levar a diminuir essas populações, comprometendo a sua capacidade de reprodução e de recuperação. Isso pode ocorrer uma redução drástica nas populações, impactando negativamente os ecossistemas aquáticos. Quando o ser humano ele explota demais o ambiente aquático, ele acaba interferindo em diversas etapas de vida desses organismos. Ele pode acabar pescando esses indivíduos na época de acasalamento, onde, se não ocorrer a fecundação, não serão deixados descendentes. Então, quando for a próxima época de acasalamento, não terão outros indivíduos para poder estar perpetuando a população. Se o ser humano for lá toda vez caçar esses indivíduos, na época de acasalamento, onde os caranguejos de mangue saem de suas tocas à procura de suas namoradas, um fenômeno chamado de andada, que vamos discutir mais para frente, toda vida que eles forem caçar nesse período, vão estar sobrecarregando aquele ambiente e não dando um tempo para esses indivíduos conseguirem se reproduzir e recompor a sua população. Existem projetos de lei que proíbem a caça desses indivíduos nesse período especial do ciclo de vida desses organismos, nesse período de andada. Mas o ser humano liga? Claro que não. Ele vai lá e explota o ambiente da mesma forma. Uma das outras ameaças que infringem a existência desses organismos e a sua sobrevivência é a destruição dos seus habitats. É literalmente a destruição dos seus habitats. A degradação dos habitats marinhos, dos habitats costeiros, dos habitats de água doce, essenciais para esses crustáceos, como o desmatamento de manguezais, o desmatamento de matas ciliares, o desmatamento dos recifes de corais e das algas marinhas, acaba atingindo aí tanto aspectos de alimentação, de fornecimento de outros tipos de nutrientes para os crustáceos, outros tipos de recursos, de tocas, acaba afetando a sua reprodução. Se ele vê que ali não é um ambiente propício para ele, ele vai à procura de outro ambiente. Mas qual outro ambiente vai estar sendo propício se toda uma área costeira marinha foi degradada? Se todo um manguezal que antes ali existia foi aterrado para se construir um imobiliário, um imóvel em cima daquele antigo ambiente? Isso acaba acarretando perdas na reprodução e na alimentação desses organismos,
levando mais uma vez a diminuições nas populações desses indivíduos. A poluição e contaminação dos ambientes aquáticos também é uma das principais ameaças que afetam esse grupo de animais. A contaminação de águas marinhas, de águas lucícolas por poluentes químicos, por resíduos sólidos, por descarte de lixos nas praias, descarte de esgoto, descarte de plástico. Quando você vai na praia e você descarta uma tampinha de garrafa, você pensa, não é nada. Mas nós já estudamos sobre os ermitões, já sabemos como, principalmente esse grupo de crustáceos, são afetados por aquela simples tampinha de garrafa. E nós sabemos que o plástico demora anos e anos e anos para se decompor no meio ambiente. Então, quantas espécies vão sofrer com o descarte daquela única tampinha, daquela única vez que você foi à praia? Mas eu só fui à praia 2 vezes por ano, só jogo lixo na praia 2 vezes por ano. Só joguei uma sacola plástica sem querer. Aquela sacola plástica vai viver o suficiente a sua vida, a vida do seu filho, do seu neto, do seu tataraneto e das próximas 30 gerações suas. Então, quantos organismos aquáticos, além dos crustáceos, vão ser afetados pelo seu descarte de lixo, o descarte inconsciente e irresponsável de lixo? Isso acarreta danos diretos à saúde desses organismos, alterando o seu ciclo de vida e impactando os ecossistemas onde esses organismos vivem, causando também o impacto das mudanças climáticas, mudanças nas alterações das marés, mudanças nos regimes hídricos dos ambientes ducícolas, aumentando a temperatura desses ambientes aquáticos, acidificando esses ambientes, não só os oceanos, mas também ambientes de água doce, mudando padrões nas correntezas. Todas essas consequências vão afetar não só os crustáceos, mas também toda a biodiversidade que está ali naquele corpo hídrico, mudando aí os padrões de distribuição desses organismos. Como eles vão se distribuir se aquele ambiente não está mais favorável para eles? Como eles vão se reproduzir? Como isso vai afetar na abundância deles ali naquele ambiente, impactando no seu ciclo reprodutivo também e na disponibilidade de alimento. Uma outra ameaça muito importante que nós discutimos aqui é sobre a introdução de espécies exóticas. Seja uma introdução acidental ou intencional de espécies não nativas nesses ambientes, isso vai acarretar competição. Espécies exóticas, elas são excelentes competidoras, porque elas não têm predadores natural daquele ambiente onde elas estão sendo introduzidas. Então, elas vão competir muito bem com espécies nativas por recurso, vão predar espécies nativas e não vão ter um controle, porque eles não têm um predador natural, ocasionando todo um desequilíbrio no ecossistema. Nós conversamos na aula passada sobre a introdução do Macrobrachium rosenberg na carcinocultura brasileira. E a introdução de um organismo exótico afeta todo o equilíbrio de uma cadeia, de um ecossistema no ambiente aquático. Para mitigar todas essas ações essas ações antrópicas humanas, são necessárias promover ações em busca da conservação desses organismos, em busca da sustentabilidade de um ciclo de vida útil desses crustáceos, implementando aí práticas de aquicultura, de piscicultura, de criação de espécies de forma responsável, evitando introduzir esses organismos exóticos no ambiente, protegendo e restaurando também os habitats onde esses organismos são inseridos, onde esses ambientes foram degradados, reduzindo a poluição e combatendo as mudanças climáticas que afetam esses organismos. Além de que políticas públicas efetivas também devem ser estimuladas na conscientização e participação, estimulando a comunidade local também a desempenhar um papel crucial nesses esforços. Falando sobre quais são as principais alternativas de conservação desses organismos, uma iniciativa puramente brasileira foi realizada em 2010 e 2014, que fora a criação do Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil. Falar sobre extinção de crustáceos é um tópico bastante significativo e deveras polêmico, porque muitas pessoas não sabem, têm um desconhecimento da diversidade que esse grupo possui. Nós conversamos aqui em aula que nós temos milhares de espécies de crustáceos que nós conhecemos até agora e não sei quantas mais a serem descobertas. Nós sabemos que eles têm uma radiação adaptativa crescente.
eles são encontrados em todos os ambientes do planeta Terra, são encontrados em cavernas, em ambientes de água doce, em ambientes de água salgada, em águas rasas, em águas profundas, em zonas abissais, com diversidade de forma e adaptações inimagináveis. Então, quando se põe na mesa, quando se traz à tona o assunto de extinção de crustáceos, é quase como se, nossa, então, os crustáceos eles conseguem se extinguir? São tantos e possuem tantas variações e ocupam tantos lugares, então, por desconhecimento, muitas pessoas tendem a não ligar tanto assim para os invertebrados. Mas nós, que estamos até aqui no nosso módulo de carcinologia, já temos toda uma noção da importância ecológica que esses organismos têm no meio ambiente e de quão importante é essa Bíblia que foi criada por pesquisadores brasileiros sobre o Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil. A avaliação de risco de extinção dessas espécies, ela pode gerar uma surpresa às pessoas que veem aí uma abundância de caranguejos, tem muito caranguejo no mundo, tem muitos siris, tem muitos camarões que ocorrem aí naturalmente nos mercados. Mas isso aí ocorre também por conta do desconhecimento. Ah, existe só um tipo de siri? Existe só um tipo de caranguejo? O que traz aí um viés estatístico no conhecimento das pessoas e até na análise de conhecimentos de biologia pesqueira relacionados a status de conservação dessas espécies e de seus representantes. Essa situação de achar que existe muito caranguejo no mundo e muito camarão no mundo, muitas vezes mascara a raridade numérica que algumas espécies de crustáceos têm e como essas populações têm sofrido uma redução, apesar de parecer ter uma abundância relativa enorme quando considerado as espécies pesqueiras, por um exemplo. Essa iniciativa de trazer o Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil foi muito importante. Primeiramente, porque é uma iniciativa exclusivamente brasileira, desenvolvida por pesquisadores exclusivamente brasileiros da Sociedade Brasileira de Carcinologia. Nós, biólogos, temos noção de quanto é importante termos esses livros vermelhos de espécies atualizados. Seria muito útil se para cada grupo de animal tivesse um livro vermelho atualizado de quais espécies estão entrando em risco de extinção, quais espécies estão ameaçadas, para que pudéssemos trabalhar mais ativamente em atividade de conservação, ter noção de quais são os habitats que estão sendo mais impactados e como isso está afetando naquelas espécies daquele habitat, porque isso reflete não apenas nos crustáceos, mas em todo um conjunto de organismos que estão habitando aquele ambiente. Então, esse manual, esse livro vermelho, é sensacional, porque ele traz diversos grupos com um status de preservação distribuídos por todo o Brasil. Ele vai trazer aí camarões, vai trazer caranguejos, vai trazer ermitões, vai trazer todo tipo de crustáceo que você imaginar. E enfatizo mais uma vez a importância de um estudo desse para a fauna brasileira, porque, mais uma vez, os invertebrados, por muitas vezes, são um grupo de organismos que as pessoas tendem a não dar muita bola, a não dar tanta trela. Mas é ressaltada, mais uma vez, a importância de se trazer um livro vermelho. Imagina se para cada grupo de animal tivesse um livro vermelho. Um livro vermelho só de mamíferos, outro livro vermelho só de peixes, outro livro vermelho, não sei, de insetos. Seria sensacional para se utilizar nas atividades de conservação e de luta contra as mudanças climáticas e como estão impactando essas espécies. Esse livro é sensacional. Está disponível para vocês estudarem. Gostaria que vocês dessem uma olhada, porque traz várias espécimes da nossa fauna brasileira de crustáceos. Faunas diversificadas, faunas de organismos de água doce, faunas de ambiente aquático marinho, de ambientes cavernícolas, e traz um leque de organismos com fotos, com manuais, com espécies, onde eles são encontrados, qual o seu status de preservação, se estão ameaçados de extinção, como é a sua ecologia, o seu comportamento. Então, é um manual riquíssimo de uma iniciativa sensacional desenvolvida por pesquisadores brasileiros sem fins lucrativos. Além de estar disponível para vocês no Drive esse material, é um material gratuito que você consegue na internet. Só pesquisar Livro Vermelho dos Crustáceos Brasileiros. E vocês não têm noção, pelo menos acredito que os não biólogos, do quão difícil é se elaborar um livro de conservação dessas espécies, de juntar toda uma fauna
brasileira, do país inteiro, um país com dimensões continentais, como o Brasil, levantar grande parte das espécies de crustáceos para ter uma noção de quão preservado ou tranquilo estão essas espécies. Então, o programa da carcinologia brasileira vale muito a pena vocês darem uma olhada e uma conferida. Além de terem vários bichinhos bonitinhos que podem interessar vocês, quem sabe aí, em uma futura pesquisa. Danara, nós já conversamos tanto sobre os crustáceos, suas formas, sua distribuição, ecologia, importância, alimentação, anatomia, morfologia, evolução, tá. Mas qual é a forma que nós somos apresentados aos crustáceos? De onde nós conhecemos tanto os crustáceos? Conversando até agora, em todas as nossas aulas, nós acabamos nos deparando que os crustáceos eles são organismos populares. Dandara, eu nunca pensei nos crustáceos fora da alimentação. Aí você lembra que você já viu ele em um seriado, já viu ele em um filme. Qual foi a primeira forma que você foi introduzido a um crustáceo na sua vida? Foi através de filme? Foi através da Pequena Sereia? Foi através de desenhos como o Bob Esponja, onde nós temos o seu siriguejo? Foi através de Procurando Nemo, onde nós temos o camarão limpador, que nós já falamos em algumas aulas atrás. Então, os crustáceos, eles são muito famosos, meus amigos vertebrados. Dá até uma invejinha para nós, hominídeos, primatas vertebrados, não sermos tão famosos assim quanto os crustáceos, porque eles são muito charmosos e muito famosos aí na mídia. Então, qual o primeiro sinal, o primeiro toque de conhecimento que vocês tiveram com os crustáceos? Eu acho isso interessante a gente dar uma retomada. Não só em filmes, também nós temos na cultura popular os crustáceos muito entranhados. Por quê? Os seres humanos já pensam sobre os crustáceos há milhares de anos. Não é porque eu, bióloga carcinóloga, que falo de crustáceos 24 horas por dia, 7 dias por semana, estou exagerando isso para vocês. Não, nós temos elementos muito populares na nossa cultura, como a astrologia, onde o símbolo do signo de câncer é o quê? Nada mais, nada menos que um crustáceo. E um dos crustáceos mais populares, o caranguejo. Dandara, como foi que o caranguejo foi parar como sendo o símbolo de câncer? Como é que existe aí essa astrologia? De onde ela foi fundada? Bom, nós temos as constelações do zodíaco. E as constelações do zodíaco são uma forma de se orientar na astronomia. A constelação de Câncer, ela é vista no hemisfério norte, porém hoje em dia, com a poluição, ela não é considerada uma fonte de informação de orientação tão válida, porque ela não é tão visível no hemisfério norte. Para nós aqui no Brasil, nem adianta ver, estamos no hemisfério sul. Mas de onde veio essa ideia do signo de Câncer? Veio da mitologia grega. Na astrologia, o caranguejo ele é representado como corajoso e valente pela sua bravura. A Hera, a deusa grega, ela transformou o caranguejo em constelação por ele ser um animal muito bravo, muito corajoso. E o signo de Câncer ele é aí representado pelo caranguejo para os nascidos entre 22 de junho e 21 de julho, ocupando aí a quarta casa do zodíaco para vocês fãs de astrologia. A inclusão, como o caranguejo foi parar ali no zodíaco, ele está atrelaçado ao mito de Hércules, dos 12 trabalhos de Hércules. O Hércules, na mitologia grega, ele fez esses 12 trabalhos e um desses trabalhos foi combater um caranguejo gigante que guardava aí a toca de uma hidra. E como consistiu em matar, derrotar esse super caranguejo gigante, Hera, vendo a bravura desse caranguejo, o transformou em uma constelação como um presente. Então é daí que veio o signo de Câncer. Daí que veio o nascimento desse crustáceo na nossa astrologia, que é tão debatida hoje em dia. A astrologia é um tópico muito popular, principalmente entre os jovens. Então, o próprio nome Câncer e Oncos são etimologias gregas. Então, todos, tanto a palavra câncer quanto a palavra onco, câncer, carcinologia, oncologia, todos vêm do grego referente a crustáceos. Então, nós temos essas derivações da cultura popular vindos lá da Grécia. Não sou só eu que sou maluca por caranguejos hoje em dia, em 2024.
A galera lá na Grécia também era bem maluquinha por caranguejos também. Os crustáceos também são muito famosos aí no Brasil afora e muito presentes no folclore brasileiro. Nós temos artefatos sendo produzidos em homenagens a caranguejos de 1.000 a 3.000 anos atrás, em populações indígenas e populações da ilha de Marajó, depositado aí no Museu do Pará, onde essas populações elas adoravam os caranguejos, construíam esculturas e até hoje nós temos representantes que adoram e representam, demonstram essa admiração pelos caranguejos em seus costumes locais. Nós aqui temos uma jovem, uma festa cultural típica do Pará, vestindo uma roupa inteiramente confeccionada com cascas de caranguejo. O caranguejo sá, aquele caranguejo de mangue grandão que é utilizado na alimentação, que as pessoas comem na praia. E nós temos também o caranguejo presente em vários tipos de lendas, Brasil afora. Nós temos a lenda do caranguejo, o caranguejo rei, onde nós temos uma lenda antiga que um príncipe indígena se apaixonou por uma moça que também amava ele, mas esse príncipe ele era muito vaidoso e se entregava muito aos prazeres da carne. E essa noiva dele acabou se matando de tantos ciúmes que tinha. Então, como castigo, um deus lá das religiosidades dele o condenou transformando em caranguejo. Essa moça, ela se matou se jogando de uma árvore, as árvores risóforas. E esse caranguejo, ele passou a vida condenado a vagar pelos mangues procurando pela sua amada, vivendo nas raízes de risófora. Não coincidentemente, os caranguejos eles têm esse habitat de ficar ali entre raízes de risóforas do mangue. Então, é um conhecimento cultural entrelaçado aí na cultura popular. Muitas pessoas dizem que o índio ainda ama tanto a índia que se matou, que quando você pega um caranguejo, você consegue ver a silhueta, porque ele esculpiu na própria carapaça a silhueta da índia para nunca mais se esquecer dela. Nós também temos outra lenda de pescadores de uma ilha. Tinha uma família de pescadores, uma mãe, um pai, uma família patriarcal, normal, com diversos filhos, e chovia há muito tempo e esses pescadores não tinham o que comer, não tinham com que alimentar os filhos. O pai, vendo que estava sem condições, saiu para pescar de toda forma, mas disse à esposa que não os procurassem. Todavia, estava chovendo muito, ele não conseguia pescar nada. E em uma dessas tempestades, ele acabou se afogando, mas ele rezou e pediu para um Deus que não deixasse que sua morte fosse em vão. Poucos dias depois, vários caranguejos apareceram na porta da casa. A mãe ficou assustada, mas não podia dispensar aqueles caranguejos, não podia dispensá-los, porque era a única fonte de alimentação que tinha para os filhos. Quando a mãe estava preparando esses caranguejos, ela viu a figura do marido na carapaça dos caranguejos. E essa lenda ela é tão popular que se você for na tribo Tremembé e pegar um caranguejo, tem gente que diz que se você olhar bem a carapaça, você consegue ver a forma desse pai que se sacrificou para alimentar os seus filhos. Então, os crustáceos, eles são muito populares e bem distribuídos no Brasil. Em diversas lendas e em diversos outros tipos de folclores. Eles também são muito conhecidos na música e na literatura. Eles são representantes, principalmente em Recife, de movimentos levantados por Josué de Castro. Josué de Castro, ele fora um geógrafo muito famoso, onde ele é conhecido por fazer associações a populações ribeirinhas extremamente pobres. Ele é muito famoso por uma obra onde ele fala que existiam homens que estavam virando caranguejos, porque a população marginalizada foi toda posta para viver dependendo dos mangues. Então, esses homens que tinham todo o seu ciclo de vida ali, nasciam nos mangues, se alimentavam dos caranguejos, passavam a sua vida caçando caranguejos, acabaram se tornando caranguejos também, andando como caranguejos, se enlameando como caranguejos e se alimentando do leite da terra, da lama, como se fossem caranguejos. Isso, na época, foi uma crítica social, um baque tão grande
que rendeu a esse homem vários prêmios, uma posição na Academia Brasileira de Letras. Então, nós temos esse foco em Recife muito grande na literatura e na música. Por Josué de Castro, por fazer essa associação, essa metáfora grandiosa para a época, porque ele trouxe palco, visibilidade a uma população que antigamente era muito ignorada, que era a população ribeirinha, que vivia em condições de pobreza extrema, os homens caranguejos. Então, nós temos presente na música também o famosíssimo Chico Science. Ele é muito famoso aqui no Nordeste, principalmente ali em Pernambuco, Recife, Ceará, onde o Chico Science ele fora inovador porque ele criou um ritmo musical, o Mangue Beat, onde ele misturava o maracatu de Pernambuco, o rock e o pop em suas letras. E ele trazia diversos elementos dos mangues ali de Recife e diversas palavras do próprio Josué de Castro em suas músicas. Infelizmente, o Chico Science ele teve uma morte precoce, ele faleceu em um acidente quando estava no ápice da sua carreira, mas as suas letras, elas trazem diversas críticas e reflexões sociais. E eles trazem elementos dos crustáceos, e principalmente dos caranguejos, nas suas músicas. Onde aqui, por exemplo, em Risoflora, nós conversamos na lenda indígena que Risófora é uma árvore, a Índia se transformou em árvore, ela se atirou de uma árvore onde o caranguejo vive ali associado. Então, Risoflora é uma árvore característica de mangue. Eu sou um caranguejo e estou de andada. Já conversamos o que é andada, é o período de namorar. Só por sua causa, só por você, só por você. Ó, Risoflora, vou ficar de andada até te achar. Para mim, que sou carcinóloga, isso aí é ó, um charme. Falando de planta, falando de período de namoro dos caranguejos, é um charme. Chico Science, ele conseguia colocar crítica social e elementos de caranguejo, ecologia, todo o ecossistema de mangue em suas músicas. Simplesmente genial. Vale a pena dar uma conferida tanto nas músicas de Chico Science, que é patrimônio cultural brasileiro, e também nos textos de Josué de Castro. Não são textos muito densos, não são textos muito difíceis de serem lidos e trazem uma crítica social muito importante da visibilidade da pobreza extrema que populações ribeirinhas passam. A gente pensa que populações ribeirinhas não sofrem tanto com a fome, nem com condições de salubridade, por estarem próximo de córregos, onde, na nossa cabeça, córrego sempre tem uma fonte ali de pesca, de fartura, mas graças aos impactos climáticos, aos nossos próprios impactos, nós estamos limitando o fornecimento de alimentos para essas populações que sempre viveram ali e dependem daquele ecossistema de mangue para retirar sua subsistência, os famosos homens caranguejos. Agora, finalizando a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a carcinologia no Brasil. Já conversamos sobre crustáceos de todas as formas, mas como esses crustáceos são estudados? Como foi que uma pessoa, um brasileiro, um dia acordou e pensou assim: nossa, eu quero muito estudar caranguejo? Quem foi a primeira pessoa que pensou sobre isso? Os estudos de carcinologia no Brasil começaram aí de expedições naturalistas. Como sempre, um gringo coloniador do século XVI vem visitar o nosso país e aí rouba alguma coisa nossa. Pois bem, eles roubaram a nossa primeira autoria de falar sobre caranguejos. O responsável pelas primeiras impressões sobre os crustáceos no Brasil foi o Margrave, em 1648, onde ele mencionou na sua descrição da fauna brasileira os crustáceos pela primeira vez. Ele falou sobre a ocorrência de camarões, os camarões palemonídeos no espaço brasileiro, onde seus dados aí atraíram outros pesquisadores naturalistas e serviu de base para outros trabalhos. Já falando sobre Brasil, Brazuca, nossa pesquisa propriamente dita, as investigações com os crustáceos, os estudos começaram a ser desenvolvidos de modo geral ali por volta dos anos 70, com a implementação aí de programas de pós-graduação e estudos desenvolvidos sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu de Zoologia de São Paulo. Mas as pesquisas elas foram realmente efetivadas e criados núcleos de pesquisas e pesquisadores especialistas na área quando foram implantados programas de pós-graduação em zoologia, em ecologia, pesquisas em limnologia no Brasil,
onde o estudo de crustáceos fazia parte de projetos de pesquisas e investigações que foram incrementadas em vários centros universitários. Por isso a importância da universidade para a população. A academia ela não está separada da comunidade, elas se complementam. Então, só é possível uma amplitude, um conhecimento melhor sobre os crustáceos depois que esses programas foram realmente implementados nas universidades, criando novos cursos de biologia, biologia marinha e ecologia em nossas universidades públicas brasileiras. Falando aqui, talvez o slide de vocês tenha travado, porque esse slide aqui tem um peso muito grande para carcinologia com essa galera que está aqui. Então, esses caras, eles são os tampa dos tampa, a nata dos nata da carcinologia brasileira. Foram os responsáveis por introduzir a fala dos caranguejos aqui no Brasil, digamos assim. Pesquisadores como o Adilson Françoso e o Melo, conhecido em suas citações como Melo, Gustavo Augusto Schmidt de Mello, eles começaram a desenvolver importantes trabalhos taxonômicos e ecológicos sobre crustáceos marinhos e de água doce. O Adilson Françoso é muito famoso pela publicação do seu livro Zoologia de Invertebrados, que é muito utilizado no ensino superior em biologia. Alguns biólogos aqui talvez já tenham ouvido falar sobre esse livro. Pois é, meus amigos, não é à toa que um caranguejo está estampando essa belíssima obra de Zoologia dos Invertebrados. É porque o cara que fez ele era o quê? Um carcinólogo, fã número 1 dos caranguejos. E nós temos também o Melo, responsável por criar bíblias de chaves taxonômicas, muitíssimo utilizadas até os dias atuais, sobre os caranguejos. O avanço no conhecimento da sistemática e da carcinofauna permitida por esses caras abriu as portas para que ocorressem vários outros estudos taxonômicos em outros grupos de crustáceos aqui no Brasil. Então, houve um aumento, um interesse maior da população sobre esses grupos, sobre esses estudos. Nós também temos aqui responsáveis por diversificar os estudos no Brasil, o professor Dr. Célio Magalhães. O Magalhães, ele simplesmente fez uma síntese sobre grupo dos caranguejos de água doce, os Pseudofucidae e Trichodactylidae. Simplesmente fez a Bíblia sobre quem quer estudar caranguejo de água doce. Fez descrições de novas espécies, fez ampliações, distribuição de conhecimento dessas espécies, todas desenvolvidas nos últimos anos, que ainda são amplamente citadas e utilizadas como base para o desenvolvimento de outras pesquisas atualmente. Nós também temos o Fernando Hélio Mantelato, que ele é professor da USP. Ele é muito conhecido pelo seu trabalho em taxonomia, biogeografia e ecologia de crustáceos, aí com caranguejos, com lagostas e principalmente com anomuras. Então, essa galera aqui foi a responsável por trazer algumas das maiores pérolas desenvolvidas em estudos sobre carcinologia no Brasil. Os homens são excelentes. E a melhor parte é que estão todos vivos e respondendo suas correspondências acadêmicas. Você consegue entrar em contato com essa galera, estudar sobre seus principais trabalhos e conversar com eles. Isso é muito interessante, você ter pesquisadores tão importantes e tão suficientes para a literatura brasileira, ainda vivos e respondendo às suas perguntas, respondendo às suas dúvidas e construindo o conhecimento, a ciência brasileira ainda como um todo. Porque quando você faz um trabalho, quando você faz ciência, ela não termina quando você morre, ela tem uma continuidade. Se o seu trabalho morre com você, então você falhou como cientista. Seu trabalho tem que ter uma linha a ser seguida. Então é muito interessante você ainda ter representantes conterrâneos desenvolvendo trabalhos e respondendo às suas dúvidas e contribuindo com a elaboração de novos trabalhos atualmente. Dandara, você fala tanto de crustáceos. Eu gostei muito de saber sobre eles, mas eu não sei como começar, eu não sei como pesquisá-los. Então, em um dos materiais que eu deixei disponível para vocês, no PDF chamado Crustácea, nós temos um breve resumo sobre os principais grupos de pesquisa que desenvolvem estudos voltados para crustáceos. Então, só para vocês terem uma noção, nós não somos poucos, não, tá? Nós parecemos pouco, nós só somos desconhecidos, tadinho de nós. Mas nós temos
pesquisas envolvendo ostracores. Esse aqui é só um exemplo, uma tabela para vocês terem noção da magnitude e diversificação de grupos atuantes envolvendo pesquisas sobre crustáceos, de quais grupos são estudados e onde vocês podem encontrá-los, as instituições de ensino e os principais pesquisadores e grupos estudados. Eu quero trabalhar com microcrustáceos. Nós temos aqui a UEM, onde o professor Fábio poderia lhe auxiliar. Quero trabalhar com a Nomura na Unicamp. Temos aqui pesquisadores. Porém, essa lista está desatualizada porque esse trabalho é de 2008. Não foi feito mais nenhum trabalho que trouxesse em tabelas tão precisas quem são os grupos de pesquisa atuantes, quem são os orientadores e quais as áreas de interesse de crustáceos especificamente estão sendo estudados. Então, se vocês têm interesse, e é muito interessante que vocês deem uma olhada nesse material para ter como base quais são os grupos que estão sendo estudados e quem são esses principais orientadores, para dar uma luz caso vocês se interessem em pesquisar e entrar nesse mundo maravilhoso dos crustáceos. Só puxando uma palhinha para o meu peixe, foi essa tabela aí. Nós já sabemos que nós conversamos lá no início de nossas aulas que existe uma Sociedade Brasileira de Carcinologia. E nós temos um presidente e um vice-presidente. Então, quem são as caras, quem são os líderes da carcinologia atualmente? Nós temos o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Carcinologia, o professor doutor Alisson Pontes Pinheiro. Não coincidentemente, o professor Alisson Pontes Pinheiro, ele é o coordenador do grupo de estudos do GES da URCA, o grupo de estudos em animais silvestres da URCA. Como vice-presidente, nós temos o excelentíssimo professor doutor Marcos Domingos Siqueira Tavares, que ele é curador do MISUSP, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, responsável pela coleção de crustáceos. Então, nós temos essas duas potências, esses dois pilares responsáveis por serem líderes da Sociedade Brasileira de Carcinologia atualmente. E a Sociedade Brasileira de Carcinologia, abreviada como SBC, possui um Instagram. Nós temos aqui o perfil, por favor, sigam. Sempre estão postando notícias, novidades sobre crustáceos, pesquisas que estão sendo desenvolvidas, oportunidades de bolsa, de orientação de mestrado, de doutorado, de pós-doc e até mesmo vagas de emprego. Nós estamos sempre compartilhando notícias e novidades. Então, se vocês tiverem interesse, por favor, sigam, engajem a página, porque é muito importante dar palco, trazer esse conhecimento científico e como ele pode transpassar essa barreira da universidade e atingir melhor a comunidade. Nós também temos um evento muito importante que aconteceu em 2023, promovido por pesquisadores brasileiras. A ciência brasileira é fundamental e as pesquisadoras brasileiras são excepcionais. Então, pela primeira vez na história da ciência mundial, foi feito o primeiro simpósio de mulheres na carcinologia, mulheres atuando na ciência dos crustáceos. Ocorreu ano passado, entre 23 e 25 de outubro de 2023. Foi um evento online e totalmente gratuito, onde o intuito foi trazer mulheres pesquisadoras em diversos níveis de atuação, na graduação, no mestrado, no doutorado, na pós, profissionais, não profissionais, para que trouxessem sua pesquisa e expôssem o que elas trabalharam, o que estavam trabalhando, suas perspectivas futuras, a dificuldade de ser mulher na ciência, de ser mulher na carcinologia. Foram palestras sensacionais, mesas redondas, submissão de resumos. Foi um evento muito rico que ampliou conexões entre mulheres através da ciência. E foi o primeiro evento em escala assim, internacional, porque foi um evento internacional e foi desenvolvido exclusivamente por pesquisadoras brasileiras. Foram pesquisadoras que tiveram a iniciativa de desenvolver esse movimento. E eu gostaria de trazer aqui alguns rostinhos por trás do desenvolvimento desse evento, da comissão científica. São pesquisadoras, todas mulheres incríveis, que desenvolvem trabalhos até hoje, responsáveis por esse evento bastante significativo. Também temos uma página no Instagram, a Women in Crustacean Science, Mulheres na Ciência de Crustáceos, Mulheres na Carcinologia. Sigam esse perfil no Instagram. É uma iniciativa sem fins lucrativos. É ligada à Sociedade Brasileira de Carcinologia, porém é totalmente, exclusivamente desenvolvida por mulheres
E é um perfil sensacional porque está sempre expondo pesquisas que mulheres desenvolvem. Pequenas estudantes, meninas que têm interesse de participar na carcinologia, até mulheres que já têm uma carreira consolidada, falando sobre os desafios de ser mulher na ciência, as dificuldades que enfrentaram na maternidade durante o seu desenvolvimento científico, a sua carreira, as suas pesquisas. Então, é um perfil sensacional que eu recomendo bastante que vocês sigam, porque o mundo precisa de ciência e a ciência ela precisa de mulheres. Então, sigam esse perfil incrível. E sobre eventos, porque nós carcinólogos adoramos fazer eventos, nós fazemos um evento bianual aqui no Brasil sobre o Congresso Brasileiro de Crustáceos. E coincidentemente, esse ano, em 2024, nós teremos uma nova versão desse evento, que vai ocorrer entre 4 e 7 de novembro, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Esse evento ele vai contar com palestras, com minicursos, com apresentações de trabalhos. Eu mesma vou para esse evento, vou apresentar o meu trabalho e participar de diversos minicursos. Então, sigam a página do evento, caso vocês tenham interesse. E se tiverem a oportunidade de ir a esse evento também, por favor, me deixem saber. Adoraria conhecê-los presencialmente nesse evento. Sigam a página, porque está sempre postando novidades, está sempre postando cupons e promoções de inscrições no evento e trazendo sempre novas informações de eventos a respeito de crustáceos, não só no Brasil, mas também mundo afora. E essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Com essa aula, nós encerramos o nosso módulo. Vocês serão encaminhados os forms para que seja feita a avaliação. Muito obrigada por terem assistido até aqui e vejo vocês numa próxima. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês conversando sobre crustáceos.